Boa noite, seja bem-vindo. Será o senhor Sérgio então nós iniciarmos o nosso bate-papo. Pessoal, só aguardando o senhor Sérgio entrar. Acho que agora Agora foi. Agora foi. agora Falta. não Ah, eu trouxe o vídeo. vou mudar aqui a câmera, né? Ok. Ah, Aí agora deu. felizmente. Tá bom? Joia, agora pronto. Agora vamos iniciar. Senhor Ok. Sérgio, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, primeiramente, né? E para iniciarmos aqui o nosso bate-papo hoje, com muita história, cultura e literatura também, que o senhor é um escritor muito bem respeitado, né? Gostaria que você se apresentasse e contasse um pouco da sua história e ligação com os cavalos também. Tá bem, Maria Tereza. Eu aqui agradeço o convite. É um prazer sempre poder falar sobre cavalos. E eu queria, antes de mais nada, te felicitar. Depois do convite que tu me fizestes, eu fui ver o teu perfil e vejo que tu fazes um trabalho muito louvável no meio agropecuário, no agronegócio do Brasil, porque é muito carente neste sentido e tu estás dando uma grande contribuição para o Brasil todo. Parabéns. Muito obrigada, eu me senti lisonjeada com o Ah, seu igualmente. elogio, principalmente uma pessoa vindo como um elogio o elogio vindo do senhor, né? Que tem uma história muito rica, inclusive com É, os cavalos. tá bem, mas é igualmente o seu o elogio que eu te fiz é merecido, é verdadeiro. Bueno, falando da sua pergunta, né, da onde vem a minha ligação com o cavalo, é, olha, como tantos outros, né, eu nasci com gosto e preferência por algumas coisas, entre elas era o cavalo. Cada um nasce com as suas preferências. A minha foi o cavalo desde pequenininho. Eu recortava no jornal ainda, quando o pai recebia jornal em casa, né? Mas tudo que tinha fotografia de cavalo eu já recortava, colecionava, montava na vassoura e amarrava uma cordinha para fazer cavalo de vassoura. Não sei se vocês conhecem isso, mas no meu tempo era comum, as crianças andavam a cavalo montado numa vassoura, galopando, né? Eu já fiz Amarravam. muito isso. Ah, tá bom, isso todo mundo. E eu fazia muito, então já vem de pequenininho, aí o gosto pelo cavalo da minha própria natureza, assim como de tantos outros. Eu não sei o que mais tu perguntaste aí nessa primeira pergunta. Então, basicamente isso, é sobre a história do senhor, sua ligação com os cavalos, né? Sim. E, dando sequência, você é escritor e também apaixonado pela literatura, já escreveu várias obras. E quando pensou em lançar a terceira edição do seu primeiro livro, Equinos, Raças, Manejo e Equitação, em 1985, que já naquela época teve uma repercussão imensa,
Como foi viver tudo aquilo? Você esperava esse reconhecimento? Na primeira vez, no primeiro livro, é isso? Exato. Tá, no primeiro livro, bom, eu sou suspeito para falar, um pouco de mérito deve ter havido, porque se esgotou, inclusive, rápido, uma edição grande, 3.000 exemplares no Brasil, isso é bastante, e se esgotou rápido, deve ter algum mérito meu, mas também acho que se deveu à carência que nós tínhamos e ainda temos, hoje menos, mas de literatura sobre cavalo no Brasil era muito pouco. Hoje está melhor, mas ainda segue sendo pouco. Então, acho que naquela época, que foi em 85, eu escrevi em 84, mas em 85 foi lançado, havia muito pouca coisa, né? Eu tive a sorte de fazer um livro bem abrangente, envolvendo esses três temas, equinos, raças, aí abordei as raças, o manejo, toda a parte da criação e a parte da equitação. Então, acho que isso despertou muito interesse. Teve uma primeira edição, teve a segunda edição, e o meu mais recente livro foi uma ideia de refazer aquele como uma terceira edição, mas que acabou se mostrando que não era suficiente. Eu acabei separando, talvez faça agora outros livros abordando só raças, a parte de etnologia equina, depois outro só de manejo, com os conhecimentos de etologia e de bem-estar. Mas aí a parte da equitação foi muito desenvolvido, além da que tinha na primeira edição do livro Equinos. E agora eu acabei fazendo um outro que envolve equitação e envolve atrelagem. Aliás, a atrelagem, assim como havia muito pouco de equitação, quando fiz o primeiro livro, a atrelagem, eu acho que é o único livro no Brasil que trata de atrelagem. Excelente. Já falando em equitação, senhor Sérgio, na sua visão, quais são as principais definições e fundamentos da equitação? Seja uma boa postura e variados estilos de equitação. Pois esse assunto dos estilos que tu falasse por último é um assunto que me é bastante caro, porque eu considero isso uma riqueza da equitação a nível mundial. Há uma variação muito grande de estilos de montar a cavalo, desde a indumentária do cavaleiro, o arreamento do cavalo, os meios de comandar o cavalo, toda essa tradição dos povos que têm mais conhecimento equestre vai marcando o estilo próprio. Isso é uma riqueza. Nós, como somos um país enorme, temos vários estilos, mas é outro assunto que ninguém havia abordado em literatura, nem na literatura internacional. Não há nenhuma literatura que descreva o estilo do Huasso, que é o cavaleiro do Chile, que descreva o estilo do Chagra, que é o cavaleiro do Equador, todo ele bem identificado como cultura própria, arreamento, indumentária, comandos próprios deles, e assim vai, né? Todos os outros estilos que existem dentro e fora do Brasil, isso foi uma coisa que eu procurei desenvolver neste livro, porque eu sentia que era muito rico, muito interessante, mas não tinha nada escrito além do próprio estilo. Por exemplo, quando o sujeito tem um estilo, ele trata daquilo, descreve aquilo, mas ninguém descreveu comparação e fazer um levantamento geral, isso não tinha sido feito.
Bom, agora falando do que você também colocou como a importância dos fundamentos da equitação. Esse é um ponto que eu considero fundamental para nós, principalmente nós no Brasil, que somos pobres de equitação, pobres de tradição equestre, principalmente boa. O pessoal não tem noção clara de quais são os fundamentos da equitação, fazem uma confusão muito grande. É compreensível, porque nós não temos escola que trate de equitação. E veja que nós temos o quarto maior rebanho de cavalos do mundo, mas não temos escola de equitação. Então, nossos animais são mal aproveitados por falta de conhecimento dos fundamentos da equitação. O pessoal não sabe, geralmente, quais são os fundamentos, não seguem, não desenvolvem, porque nem sabe exatamente. Eu vou resumir aqui, rápido, mas a equitação... Tá bem. A equitação está fundamentada em quatro pilares. Primeiro, posição sobre o cavalo, não é a postura, a posição, o mais próximo possível do centro de gravidade do cavalo. É aí que o cavaleiro deve montar. Isso eu acho que dispensa comentário, porque é lógico, né? Se eu montar sobre o centro de gravidade, eu vou desequilibrar menos o cavalo, eu vou facilitar para ele a movimentação, porque ele vai carregar um peso que está no centro de gravidade dele. Isso é lógico. Muita gente não sabe, não tem consciência disso, não montam sobre o centro de gravidade do cavalo. Já começa por aí. Então o rendimento vai ser sempre menor. Outro aspecto é que o cavalo é o mais nobre dos animais, tanto por elegância de um nobre animal que nos concede montar, como por eficiência. A gente tem que ter uma postura adequada, que é uma postura aprumada. Aprumada não quer dizer reto, mas eu tenho que ter começo, meio e fim num aprumo, ou seja, cabeça, cintura e pés têm que estar na vertical, na mesma vertical. Eu vou ter flexões na cintura, no joelho, no tornozelo, mas eu tenho que estar aprumado, senão eu monto como um palanque de cerca mal fincado, está inclinado, está torto, não vai durar tanto tempo, porque não tem aprumo o palanque. E assim é o cavaleiro. Ele nunca vai ter nem elegância, nem eficiência, se não tiver uma boa postura. Isso é só buscar na literatura ou nas boas escolas, mas as pessoas às vezes não têm consciência disso também, andam, na verdade... Na verdade, a maioria dos brasileiros não monta a cavalo, eles andam a cavalo, mas montar pressupõe posição e postura adequada, elegante e eficiente. O pessoal anda sentado no cavalo, às vezes até competidores, ganhadores de competições, mas não estão montados, estão sentados a cavalo. Sempre vai ser menos elegante, menos eficiente e também pior para o cavalo. Se ele for carregar alguém que está fora do centro de equilíbrio dele, se alguém que não está equilibrado, está pesando mais num ponto do que no outro, vai ser pior para o cavalo também. Então, nós carecemos desses fundamentos. E mais dois, então, posição, postura e meios de comando. Muita gente não conhece todos os meios de comando, não utiliza, às vezes conhece, mas não utiliza. Eu vou resumir. Os meios de comando são mão, perna, peso e som.
Muitos não usam nem perna e a maioria não usa som. Então, se limitam de 4 meios de comando, só usam 2, quando não é apenas um. Usam só a mão e depois a espora ou o chicote. Mas isso não é meio de comando, espora e chicote é instrumento de reforço dos comandos. O pessoal não usa a perna, uma boa parcela dos que montam, que andam a cavalo, não usa a perna, usa a espora. Claro que para usar a espora, ele precisa movimentar a perna, mas ele entra com a espora sem entrar a perna no cavalo. Então não usa o meio de comando da perna. Essas são as coisas que o pessoal precisa ter claro como fundamento: mão, perna, peso e som. O peso quase todos usam, muitos no sentido errado. Às vezes se inclinam para um lado e querem ir para o outro. Quando querem fazer movimento lateral, eles vão pesar para um lado e querem ir para o outro, né? Então, dominar esses fundamentos, mão, perna, peso, saber usar e aproveitar que o cavalo tem uma audição muito boa, tem orelhas grandes para captar som e usar o som, isso é importante. Não é que eu vou falar uma frase em português, ele vai compreender, mas determinados sons, palavras, e assopros, assobios, isso faz sentido para o cavalo, resulta. O meu cavalo hoje, por exemplo, ontem ainda testei, estava parado, falei para ele, galope, ele saiu galopando, tranquilo, devagar, mas saiu galopando, só pelo som. Isso é importante, mas ninguém fala que tá louco, vou falar com o cavalo não entende português, mas não é isso, né? É um som que depois da repetição ele grava e sabe o que significa. O pessoal não usa isso. Bom, então Essa conexão também, né, senhor Sérgio? Diga de novo. Essa conexão também, né, que vocês têm com o cavalo. Bom, e o último fundamento, falei de 3, né? Eram posição, postura e os meios de comando. E o último fundamento da equitação é justamente a combinação desses comandos. A gente chama isso de acordo de ajudas. Os comandos a gente chama em equitação de ajudas. Então, a combinação desses acordos ou desses comandos é que vai te dar a equitação. Pobre quando você conhece poucos acordos, pouca combinação, uma equitação mais ou menos, quando conhece várias combinações, e uma boa equitação, quando você conhece muitos acordos. É quase uma infinidade de jogar com essas coisas, jogar com o peso, jogar com a mão, perna, peso e som. Você consegue a combinação aí quase infinita, por isso a pessoa deve estar sempre procurando aprender mais, porque a equitação é quase infinita na medida que as combinações de comando também são quase infinitos. Ok? Excelente. O senhor está dando uma aula aqui para gente hoje, né? Pois é. Muito bom esse bate-papo. Muito obrigado. Se as pessoas tiverem pelo menos consciência disso, elas vão buscar. Então eu vou procurar como é que eu combino para tal movimento, onde vai o peso, onde vai a perna, onde vai a mão, se é essa, se é aquela. Isso é que é equitação. O pessoal às vezes fica confundindo equitação com hipismo ou outra coisa. Não é. A equitação é o uso montado do cavalo. Excelente. E, senhor Sérgio, você foi um dos pioneiros da doma racional no Brasil. O que te motivou a trazer essa filosofia para cá? E como ela se beneficia a saúde e o bem-estar dos cavalos? Pois Tereza, na verdade, eu não busquei trazer a equitação, a doma racional. Muita gente foi buscar fora. No meu caso, foi
necessidade, experiência própria, e por eu ter passado por uma experiência muito marcante, para não dizer traumatizante, com o meu primeiro cavalo, que precisou de 3 domadores para conseguirem domá-lo. Só o terceiro, que era menos bruto e mais experiente, uma pessoa já bem idosa, é que conseguiu domá-lo. Isso me levou. Depois eu vou contar a história desse cavalo, aí eu acho que tu vai dar oportunidade, mas foi isso, essa dificuldade do meu cavalo ser domado, porque ele não aceitava, não aceitava ser maltratado. Normalmente os cavalos aceitam, por isso dizem que o muar, o burro, é mais difícil. O burro não aceita quase ser maltratado, o cavalo aceita, mas o meu não. O meu não aceitava. E isso me marcou muito, de tal forma que, quando eu cresci, eu falei, eu vou trabalhar com isso de uma maneira muito melhor. Assim, o que eu vi não pode ser bom para o cavalo, não é o correto. E foi isso que me levou a desenvolver, aí buscando na literatura pouca que existia, procurava em sebo, porque livraria nem tinha, um pouco de informação, o resto foi conversa com quem podia conversar, que pudesse oferecer alguma coisa, e experimentação. No meio da minha primeira faculdade, parei a faculdade, fui domar cavalo, e agora vou virar domador, e fiquei 1 ano só domando cavalo. Depois passei a dar curso, a escrever sobre isso, e na ocasião o Eduardo Borba, que é um grande cavaleiro e homem do cavalo, já dava curso, eu escrevia para as revistas sobre esse assunto, e depois também passei a dar curso. Foi assim que desenvolvi essa parte de doma racional no Brasil, porque até então, e até o Borba e eu começarmos, não tinha opção, ninguém tinha nem onde ler, muito menos praticar. Certo. E quando começou isso, foi aí também que a gente pode também descrever, né, essa conexão profunda entre o homem e o cavalo. É algo que se aprende ou que se sente? Olha, eu acho que é mais a vivência, é mais o sentir. Você, por exemplo, você pode se submeter a uma hipnose, a uma meditação através da concentração, mas você tem que sentir, né? E no caso, que é mais interessante ainda, porque aí é um mutualismo, né? Essa conexão é entre 2 seres vivos, nós, seres humanos, e os equinos. Essa conexão entre 2 seres vivos de grande sensibilidade, o equino, principalmente, mais do que o ser humano, é mais sensível, é menos inteligente, mas é mais sensível. Se a gente cultivar isso, e se a gente tiver um gosto e tendência para procurar sentir um ao outro, o cavalo também sente muito a gente, né? Isso é próprio de muitos animais. Tem cachorro que sabe quem tem medo, quem não tem, quando passa perto. O cavalo sabe também, então eles têm uma sensibilidade muito grande. Se a gente conseguir desenvolver esse sentimento e de maneira mútua, quando há um relacionamento bom, quando há a interação, aí a conexão é quase como flutuar no ar, é uma maravilha. Até mesmo a terapia, né, senhor Sérgio? Sim, também. Aliás, o cavalo, nós devemos, a humanidade deve muito ao cavalo, né? Sempre foi um aliado do homem desde a domesticação, quase desde
da civilização, né? Começou tudo lá desde a domesticação, mas o cavalo até hoje segue sendo um aliado do homem em troca de muito pouco, geralmente não reconhecido devidamente, mas ele é um aliado, sempre foi no trabalho, sempre foi no transporte, sempre foi nas guerras, e hoje, não mais significativamente no transporte nem na guerra, mas segue sendo importante no trabalho, na agropecuária, segue sendo importante nos esportes, segue sendo importante no lazer. Hoje se viaja a cavalo, há empresas de viagem ao cavalo ao redor do mundo, no Brasil também, mas quem quer viajar em qualquer lugar do mundo tem empresa que te leva a cavalo, então no lazer e na terapia, seja para deficiente, a ecoterapia, seja para pessoas deprimidas que conseguem melhorar da depressão através do trabalho com o cavalo, seja também digamos, na experiência de desenvolver melhor liderança para funcionário de empresa. Existe esse uso do cavalo hoje em dia, que é ter um trabalho de experiência com o cavalo. Você tem que desenvolver liderança entre os cavalos, como os cavalos fazem entre eles. E se você for capaz, você será um líder melhor na sua empresa. Existe esse trabalho. Veja quanta coisa o cavalo continua nos auxiliando, né? Sem falar na produção de vacinas também. Então, como você falou da terapia, eu procurei lembrar de tudo isso. O cavalo segue sendo, apesar do mundo moderno, dos motores e da internet, o cavalo continua um grande aliado do homem. Excelente. E, senhor Sérgio, você tem alguma raça preferida ou que te emociona mais? Essa é uma pergunta difícil, capciosa de responder. Na verdade, eu vou tentar explicar. Existem, existem animais maravilhosos em todas as raças, e eu gosto de cavalo independente da raça. Mas uma raça que sempre me encantou e que eu tive muito, todos morreram recentemente de velhos. Não tive só essa raça que eu vou citar, tive várias outras. Atualmente eu tenho, cavalo não é desta raça, mas eu tive muito tempo. Minha família criava, minha tia criava, eu administrei a criação em São Paulo. A raça manga larga, e vou dizer por quê. A índole é muito boa, mas isso, outras raças também têm índole boa. Bom, a comodidade na média velocidade, que seria o trote ou a marcha, a comodidade do manga larga é muito boa. Também outras raças têm boa comodidade, mas às vezes não tem boa índole. Às vezes tem as duas coisas, então não é exclusividade do manga larga. Mas também mais outra coisa que o manga largas me cativou muito. E quando eu me refiro ao manga larga, eu estou falando do manga larga, não do manga larga marchador, que também tem cavalos bons, mas é outra raça. E a terceira coisa que me cativou muito, para falar da raça que eu aprecio muito, foi o bom galope. A facilidade do manga larga para galopar é impressionante, o galope é muito bom, é muito impulsionado, é muito fácil, é muito sustentado, de tal forma que uma raça que reúna boa índole, comodidade na média velocidade e um bom e fácil galope é raro de achar. Daí meu apreço muito grande pelo manga larga. Ele reúne essas três coisas. Maravilha, senhor Sérgio. Agora, voltando aqui mais para um lado emocional, é, no seu livro Cultura Equestre, há uma dedicatória que me chamou a atenção, que foram
Carimbo, Édipo, Brisa e Noruega, na sua trajetória, o que eles significam para você? Pois é. A, a, a Noruega era uma égua de andamento maravilhoso e elegante, bonito, bom. Viveu até os 33 anos também, morreu recentemente aqui comigo. A Brisa foi a que causou a razão da dedicatória do livro. Eu tive que eutanasiá-la ainda relativamente jovem, mas ela desencadeou, além de ser uma égua maravilhosa, né, muito carinhosa, muito bonita, muito cômoda, é, ela desencadeou sei lá, um evento que marcou muito a minha reflexão sobre a vida, né? Os outros dois, quando eu fui eutanasiá-la, vou resumido aqui, eu tive que separar dela para fazer a eutanásia, de forma que ficassem longe, não vissem nem ouvissem nada. Mas depois de eutanasiá-la, quando eu fui buscar os outros cavalos, o Édipo, a Noruega, eles muito antes de poder ver qualquer coisa de onde ela foi eutanasiada e enterrada, eles já olhavam para lá, já relinchavam para lá e queriam ir lá, mas eles não tinham visto nada, não sabiam o que aconteceu. Eu os botei num lugar fechado, longe, sem audição, sem visão, e longe. Mas eles foram direto no lugar onde ela se enterrou, meia hora depois. E ficaram lá, cheirando o chão, batendo patas, ou seja, conversando com uma amiga que foi embora. Daí a razão de eu ter feito a dedicatória do livro como uma dedicatória aos espíritos dos meus cavalos. Eles me fizeram sentir e acreditar cada vez mais no espírito dos homens, nos espíritos dos cavalos e assim vai. Bom, faltou falar do Édipo aí nessa lista que tu perguntaste. O Édipo foi o cavalo que me despertou para desenvolver o trabalho de doma racional, porque ele teve 3 domadores, um por ano. O sujeito começava e abandonava, não dava conta. Aí só no outro ano, nas férias, porque o carimbo, não é o Édipo, o carimbo, né? Ele ficava na fazenda da avó, eu só ia nas férias, aí eu precisava arrumar outro domador no outro ano. E aí outro domador veio, começou e também abandonou. Aí é o terceiro ano que eu fui arrumar um domador que conseguiu dar conta. Isso, vamos fazer a conta? Eu tinha 6 anos quando nasceu o carimbo, ganhei. A gente só vai domar com 3 anos. Aí eu tinha 9. Mas como levou 3 anos para ser domado, porque precisou de 3 domadores, o cavalo tinha 6 quando foi domado, né? Começa com 3, mas levou 3 anos, tinha 6. E eu, quando ele tinha 3 anos, eu tinha 9, quando acabou eu tinha 12. Eu só fui montar, ganhei quando tinha 6 anos, fui montar com 12. Então esse cavalo me marcou muito, depois viveu comigo, até morrer, até os 33 anos. Mas ele me marcou muito também, e foi a razão de eu ter me dedicado a domar cavalo. Hoje perdi a conta, mas passou muito de 1000 animais domados desta forma, sem violência. Eu não sei se cabe citar aqui, mas eu vou te resumir aqui o que é importante na tal da doma racional, né? Cada um tem... Eu falei senhor desde o início, pode ficar à vontade. Eu falo de conhecimento, pessoal, nunca é demais. E Então tá principalmente bom. uma pessoa que tem muito conhecimento a ser compartilhado essa noite. Quem tiver dúvidas, pode mandar aqui, que o senhor Sérgio está aqui para responder, não é isso? Isso mesmo, tá bom. Bom, então, para completar esse assunto da doma, assim como os fundamentos da equitação, as pessoas não têm claro o que caracteriza a doma racional. Não é um método, o método tem muitos, alguns
bons, outros mais ou menos, mas o método não é o principal. É preciso ter consciência dos princípios que norteiam o que é a tal da doma racional, que na verdade é uma iniciação do cavalo, seja para equitação, seja para trelagem. Essa iniciação, para a gente chamar de racional, e podemos falar em doma racional, podemos falar em iniciação racional, ela tem que seguir os princípios. Os métodos que seguirem esses princípios, todos vão dar bom resultado. E quais são? São 4 princípios. Basta que as pessoas guardem isso e procurem desenvolver. Primeiro, não violência. Então, isso é básico, é elementar, né? Mas muita gente não tem consciência de que acha que tem que ser o cavalo como é forte, tem que tentar ser mais forte, amarrar, derrubar, ou dar tranco na rédea, tal da puxada, quebra de queixo. Isso é violência. Então, a doma racional tem que seguir o princípio de não violência. É básico. Primeira coisa é evitar a violência. Segunda coisa, repetição. É preciso usar de repetição para cada coisa que você quer desenvolver. O problema de quem não faz a doma racional, eles não repetem, já começa a fazer outra coisa. Deu mais ou menos bem, já vão fazer outra. Deu mais ou menos bem, já vão fazer. Não repetem suficientemente. Então, o aprendizado não fica bom. A repetição é um fundamento que tem que ser explorado à exaustão. Quanto mais repetido, melhor fica. Claro, sem chegar a um ponto de se tornar enfadonho, mas tem que repetir, é por aí que o cavalo aprende. Não interessa o método, desde que eu repita o que eu estou fazendo, o animal vai aprender bem. Outro princípio, já falamos do primeiro, evitar a violência, segundo, repetição. O terceiro princípio da doma racional, da iniciação racional, é a recompensa. A recompensa é o que é um reforço positivo, é como o cavalo vai entender que aquilo que ele está fazendo está bom, é isso que eu quero, que eu estou pedindo e ele está fazendo. Ele só vai ter certeza disso através da recompensa. Qual é a recompensa? Isso pode ser de várias maneiras. Por exemplo, alívio. Você está pedindo alguma coisa, está saindo bem feita, dá um alívio. O que é o alívio? É tirar pressão, é parar, é falar uma palavra afável para o cavalo, é fazer um agrado, é dar uma guloseima, qualquer dessas coisas é uma recompensa. E isso deve ser usado. Ah, não pode dar comida? Pode, mas não vamos discutir isso. Então, se você não quer dar comida, dê um descanso, dê um agrado com a mão, dê uma palavra mais amigável, um agradecimento. Isso é recompensa. A pessoa tem que evitar a violência, tem que usar de repetição e tem que usar de recompensa. Falta só mais um. Esse outro é muito lógico, apesar de que na doma não racional o pessoal não segue. É ser progressivo no trabalho, gradativo no trabalho, e não querer fazer tudo de uma vez só ou de poucas vezes. Tem que ser passo por passo. Como nós nos submetemos na escola, ano após ano, aprendendo um pouco cada ano. E quem não faz a iniciação racional quer ensinar tudo, às vezes no primeiro dia. Põe a sela, monta e vira para cá e vira para lá e quer fazer tudo de uma vez só. Isso não é ser progressivo. Então, se eu evitar a violência, se eu repetir o trabalho, se eu usar de recompensa e fizer um trabalho progressivo, tanto faz o método. Eu tenho meu método.
que é fruto dessa minha experiência, e depois, com o passar dos anos, mais de 1.000 cavalos, tenho certeza que é um bom método, mas existem outros. O que interessa não é o método, pode qualquer um desenvolver o seu, desde que siga esses 4 princípios, que a mim são muito lógicos, né? Evitar violência, repetir, recompensa e progressividade. Ok? Ótimo. Aproveitando sobre esse assunto da doma racional, senhor Sérgio, como a gente também está falando de comunicação, como você enxerga a comunicação nesse parâmetro? Principalmente para estar espalhando isso, incentivando as novas gerações, gerando conhecimento também. Hoje a comunicação está muito facilitada, até pelos meios que nós estamos aqui conversando, né? Então a internet foi uma mão na roda, por incrível que pareça, não é suficiente, porque ainda tem muita gente que desconhece os fundamentos, não segue os princípios da doma racional, não conhece a etologia do cavalo, mas a internet hoje facilita muito. O que é preciso é a pessoa ter um pouco de orientação, de escolaridade da equitação. Nós carecemos de escola, não temos escola regular formal de equitação. A única que existe, exclusiva de equitação, é a do Exército, mas é de acesso limitado. E também é limitada porque está focada só na equitação acadêmica, não na equitação rural, que é o campo maior, talvez. Então, nós precisamos mesmo de comunicação, através de lives como essa, através de cursos, através de literatura. E você está cumprindo a sua parte, eu acho que propiciando, tanto agora como as outras que já fizeste e vais fazer, você está contribuindo para melhorar a contribuição para o uso do cavalo, para o respeito do cavalo no Brasil. E conte comigo para esse movimento. Vamos juntos, Ótimo. eu falo, a gente nunca cresce sozinho, juntos somos mais fortes. Isso, parece que você tem uma live programada com o Ricardo Bacelar Wilcke. Isso vai ser outra grande contribuição, uma pessoa maravilhosa. Oi? Ele está aqui nos assistindo. Oh, que bom! E o Ricardo é uma pessoa maravilhosa, e faz um trabalho maravilhoso, e vai ser, acho que, uma oportunidade dos espectadores todos aprenderem muito, se inspirarem muito. O Ricardo inspira muito, o criatório dele é muito interessante, é exemplar, e não tem nada de luxo, mas é muito bom. Os cavalos são bem tratados, são felizes. É isso que interessa, né? Não é o luxo. Com certeza, senhor Sérgio. E, senhor Sérgio, conta pra gente um pouco de alguma lembrança, uma história que você teve que te marcou em uma cavalgada, de suas experiências. Pois olha, eu hoje sou vice-presidente da Associação Brasileira de Turismo Equestre, que basicamente, o turismo equestre não é só cavalgada, mas basicamente é o principal, né? Então, já fiz muitas cavalgadas, todas são muito agradáveis, muito interessantes. Cavalgadas aqui no Brasil, eu acho que nos aparados da Serra são maravilhosas. Mas 2 cavalgadas marcaram muito a minha vida e foram únicas e maravilhosas também, mas iguais a essas, eu acho que difícil de ter algo mais interessante. Uma delas foi, inclusive, em companhia do Ricardo Bacelar, quase que atravessamos a Islândia Só um toda. minutinho, senhor Sérgio. Ele até colocou aqui, a live vai ser amanhã às 8h15, tá? Às 8h15. Isso, Igual eu no vi o teu canal Ricardo. no Instagram, igual no teu canal. Exatamente.
que todos procurem assistir, vai valer a pena. Bom, eu estava falando que uma cavalgada que me marcou muito, porque é interessantíssima nas paisagens, foi atravessar a Islândia, ir até o meio e voltar a cavalo. A Islândia é um país maravilhoso, bonito, muito interessante, mas ela está ocupada quase que só na região costeira da ilha. É uma enorme ilha, mas as cidades, as estradas são quase que só na região costeira. Para o interior, é quase que só a cavalo, não tem estrada. Então, essa cavalgada, pelas paisagens quase assim virgens e muito variadas, muito bonitas, foi uma cavalgada que eu vou levar para o túmulo e para o céu. Outra cavalgada que marcou minha vida muito, que eu achei maravilhosa, e me agradeço a tudo que eu posso agradecer nessa vida, foi ter feito a cavalgada quando fui prestar uma assessoria para um empresário de cavalgada no Peru. Era uma avaliação da cavalgada que ele já desenvolvia. Foi de Cusco até Machu Picchu a cavalo, não pela trilha que o pessoal faz normalmente, que está muito congestionada. O empresário desenvolveu uma outra trilha por lugar que quase ninguém conhecia, no meio dos Andes, até chegar em Machu Picchu, chama Trilha do Salcantay. Salcantay é uma montanha que a gente passa no pé com 6.000 metros de altura, imagina, pouquinho a altura, né? 6.000 metros, por essa trilha se vai também a Machu Picchu. E passa por lugares fabulosos, a experiência é incrível. Isso me marcou muito, são vários dias até você chegar lá, mas o empresário construiu hotéis, levando material de helicóptero e com carga nas costas de cavalo ou de burro, porque não tem estrada também. Só se vai a pé ou vai a cavalo, não tem outro meio. Mas tem hotéis com todo o conforto no caminho que ele construiu, energia solar e todo o conforto. A gente cavalga o dia inteiro, dorme nos hotéis que ele construiu no meio dessa trilha. Essas duas cavalgadas, para mim, vou levar para o túmulo. E fora a experiência também que a gente carrega, né, senhor Sérgio? Ah, sim, sim. A interação com o cavalo, quando você viaja, aumenta muito, porque você passa o dia junto. E aí o cavalo começa a interagir com você e você com o cavalo. Um sabe o que o outro está pensando, o que o outro está fazendo, o que o outro está querendo. Então, viajar a cavalo é uma experiência muito interessante. Viajar, quando a gente fala viajar, é mais de um dia montado. Excelente! E para encerrarmos aqui o nosso bate-papo, que conselho você deixa essa noite para os cavaleiros, cavaleiras e domadores que vivem e amam o mundo dos cavalos? Bom, Maria Tereza, acho que o conselho aí são muitas coisas. Eu vou tentar resumir em 3, 4 coisas também. Primeiro, que procurem conhecer e respeitar as necessidades do cavalo. Não tratem o cavalo como um animal pet, não trate o cavalo como animalzinho de estimação e também não trate o cavalo com violência. É preciso conhecer as necessidades. Ele precisa de espaço, não pode ficar muito tempo em cocheira. Ele precisa de companhia. Ele precisa de alimentação fibrosa durante a maior parte das horas do dia. Então, o cavalo que vive fechado, comendo ração concentrada, ele não tem respeitado as suas necessidades. Não tem companheiro, não tem movimento, não tem alimentação fibrosa, não está com ociosidade. É preciso procurar respeitar isso na medida do possível, o máximo. Outra coisa, procure conhecer
através da etologia, e hoje tem muito livro sobre isso, conhecer a linguagem do cavalo. Assim você vai se relacionar melhor, você vai saber o que ele está te dizendo, o cavalo fala com a linguagem corporal, e você tem que entender, né? Saber, senão não vai ter diálogo, vai ter só imposição de coisas, ou tentativa de fuga, mas não uma interação. A interação eu preciso entender a linguagem dele para que eu possa responder na medida do que ele está também falando. Então, respeitar as necessidades do cavalo, interagir através da linguagem do cavalo. Terceira coisa, procurem desenvolver bem os fundamentos que nós falamos aqui, mão, perna, peso, som, os meios de comando e a combinação dos comandos. Eu não falei posição e postura. Desenvolvam tudo isso. O último item daí, que é o acordo de ajuda, a combinação dos meios de comando, a gente tem que aprender toda a vida, porque isso é praticamente infinito. Por isso que tem o cavaleiro bom, tem o melhor, tem o ótimo, tem o quase perfeito, porque eles vão levando ao infinito essas combinações. A gente nunca pode achar que sabe tudo. Então, procure esses fundamentos da equitação, desenvolvam bem. E, por último, nós não falamos, mas aí a pessoa vai buscar na literatura, na internet. Ao treinar, domar ou treinar qualquer cavalo, procure seguir a escala internacional de treinamento de cavalos, porque esta é a melhor escala. É uma, digamos, uma escalonação da escolaridade do cavalo. Isso se chama Escala Internacional de Treinamento do Cavalo. Foi desenvolvida pelos alemães, mas hoje é internacional. Todos os bons cavaleiros conhecem e utilizam. É por aí que a gente tem que treinar o cavalo. Então, eu diria essas quatro coisas, né? Respeitar a necessidade, desenvolver os fundamentos, agora eu já esqueci, e mais a escala de treinamento. Essas quatro coisas que eu falei aí são as minhas recomendações, ok? Show de bola, senhor Sérgio. Arrasou aqui essa noite. Deu uma parte de uma aula pra gente, pra quem está nos assistindo. Tem muita gente bacana aqui. O Ricardo, como havíamos citado, que a live vai ser amanhã. E amanhã mesmo eu vou divulgar o tema para vocês, só que eu não vou contar aqui para vocês, tá? Vou deixar todo mundo curioso aqui, o que a gente vai ter um bate-papo bem bacana. Tem a Juliana aqui, brasileira daqui de Governador Valadares, que está nos assistindo. A Maiara também. Tem um pessoal aqui muito bacana também que está nos assistindo, que creio que é amigo do senhor, que são amigos do senhor também. Então aqui está cheio. Que bom, que bom. A live hoje foi recheada de conhecimento, pessoal. E a gente deve aproveitar essas oportunidades até mesmo para valorizar isso, né? E transmitir para as novas gerações. Porque esse é o nosso intuito, mostrar a comunicação proativa e fazer com que isso traga de conhecimento e valores também. Quem tiver alguma dúvida ou não entendeu, pode entrar em contato com você ou comigo, né? Ou você me passa, tá? A gente está às ordens, mas eu acho que isso que você falou aí, que foi bom, é graças a você e aos cavalos. Ah, ótimo então. Muito obrigada, senhor Sérgio. E, pessoal, até amanhã. Amanhã eu vou divulgar a live para vocês, tá? Fiquem ligadinhos aqui nas minhas redes sociais, como havia falado. E uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, senhor Sérgio. Tchau, igualmente. Boa noite. Boa noite a todos.